Meus irmãos, nós vamos então, nessa manhã, tratar sobre a sexta marca de uma igreja saudável. Nós falamos até agora sobre 5 marcas, eu quero saber se você está mais ou menos por dentro. Eu vou falar aqui, e enquanto eu for falando, se você lembra, fala alto. A primeira marca de uma igreja saudável é... Gerson, 30 anos comigo, você não pode dar um mole desse, né? Pregação expositiva. Pois é, Gerson está lá na frente já está pensando lá no futuro. A primeira marca de uma igreja saudável é pregação expositiva. Diga, pregação expositiva. O púlpito é o lugar de Deus falar, e Deus fala pela palavra que está registrada na Bíblia Sagrada. Se o pregador ele só quer pregar tematicamente, então ele vai ser seletivo. Ele vai pregar um sermão sobre sofrimento, vai pregar sobre cura, sobre perdão, sobre salvação, sobre fé, mas vai faltar muita coisa aí. Agora, quando o pregador ele é expositivo, ele não está acima do texto, escolhendo o texto, ele está abaixo, sendo guiado a pregar o que a Bíblia tem a ensinar. Então aqui, em nossa igreja, vocês vão se preparando, que não vai demorar, não é que eu nunca vou pregar sermões temáticos, hoje à noite vou pregar um sermão temático, mas majoritariamente, na maioria das vezes, você vai ouvir aqui o pastor subindo no púlpito e abrindo a Bíblia e pregando sobre um livro, por exemplo. E a pregação expositiva, ela tem um objetivo. Primeiro, ler o texto. E a igreja, presta atenção, uma igreja saudável tem cultura de leitura da Bíblia. E uma forma de você gerar cultura de leitura da Bíblia é pregar a Bíblia, é pregar o livro inteiro, porque você já está incentivando a igreja a caminhar na leitura do livro. Só a leitura já vale. Tanto, irmãos, que na nossa liturgia nós temos 2 momentos de leitura bíblica, e não é à toa, é para te gerar no coração apreço, desejo. Nós somos aquilo que desejamos, amém? Nós somos aquilo que contemplamos. Porque a igreja investiu numa Bíblia física para membresia, para que você também tenha a oportunidade de contemplar a palavra em suas mãos, para que ela pertença a você, e não apenas uma coisa distante que você olha numa tela, como uma TV. Então, pregação expositiva é uma ferramenta poderosa do discipulado cristão, fazer o cristão cada vez mais amar a palavra. E Deus está falando, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Mas se eu pregar tematicamente, eu vou selecionar textos. Por exemplo, tem pastor que tem questões na igreja. Rapaz, tem um irmão ali que tem um dízimo pesado. O pastor muitas vezes é presidente, administrador, acessa, não controla, não fica ali o tempo todo olhando, mas sabe, tem relatório detalhado, quem dá dízimo, quem não dá. E o pastor às vezes fica ali olhando, preocupado, e aquele irmão ali está com um problema seríssimo no casamento, está querendo divorciar, e aí ele não vai mexer nesse assunto, porque se ele tocar nesse assunto no púlpito, ele corre risco de desagradar esse irmão que tem um dízimo abençoado, pesado, robusto. O irmão chega para dizimar, quase que quebra o gasofilácio, tão pesado que é o dízimo dele. Ele faz o Pix, a conta da igreja não recebe uma notificação, recebe um foguete, assim, fogos, pá. Ah, não vamos tocar nesse assunto de divórcio, porque Simão não pode ser desagradado. Mas quando o pregador é expositivo, vai pregar o sermão da montanha, vai falar sobre vingança, vai falar sobre adultério, vai falar sobre divórcio, vai falar sobre uma série de coisas, porque ele vai ter que pregar versículo a versículo. Sermão expositivo lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então o tema central do sermão, da pregação, é o tema central do texto. E aí dá trabalho para o pastor, que tem que fazer uma coisa chamada exegese, que é você fazer a análise do texto, é você considerar o contexto,
O pregador vai ter que ler os dois primeiros os capítulos anteriores, os dois capítulos anteriores, os dois capítulos posteriores, vai ter que estudar aquele livro, vai ter que estudar o contexto histórico, sociocultural, vai ter que ir na língua original, vai ter que ver qual é a palavra, qual é o verbo, em que tempo está, em que forma está, em que modo está. Mas hoje em dia a gente está num tempo em que pessoas estão, GPT. Eu tenho que pregar sobre perdão essa manhã. Me dá um sermão sobre perdão. Antigamente, sabe o que fazia? Ia para o YouTube, pega o pregador lá e vai. E quando não tinha YouTube, ficava anotando do famoso. Ia até o famoso na igreja com um caderninho e anotava. Domingo falava: irmãos, eu me dei uma palavra. Não, irmãos, pregação expositiva dá trabalho, mas alimenta a igreja, fortalece a igreja e gera na igreja uma cultura de amor pela palavra, de leitura da palavra. A igreja, quando realiza uma liturgia, ela está realizando um trabalho do discipulado cristão. A liturgia serve ao discipulado. Tem pessoas que passam a semana inteira sem abrir a Bíblia, e quando o culto tem leitura, inevitavelmente força, aspas, a pessoa a ler a Bíblia. E a palavra de Deus diz o quê? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que ler a Bíblia, temos que amar a Bíblia. Bom, essa é a marca principal, ou melhor, é a primeira marca. Todas são importantes. Pregação expositiva. E a segunda marca qual é? Teologia bíblica. Porque a história da nossa fé está dentro de uma história maior, a história de Deus. A teologia bíblica é o ensino correto da palavra de Deus. É o que nós chamamos de sã doutrina. Então, não é apenas pregar expositivamente, não é apenas abrir a Bíblia e ler, mas é trazer um ensino correto, trazer um bom ensino, um ensino que de fato guie as pessoas no caminho da vida que é Jesus, seguindo a verdade bíblica, a verdade ensinada pelos apóstolos. Então, uma igreja saudável tem uma boa teologia, está preocupado com o que está ensinando, não basta ler, tem que entender e entender corretamente para poder praticar. A sã doutrina não é apenas o que você sabe da palavra, mas você sabe o que é certo e também pratica, porque a sã doutrina só faz sentido numa igreja quando ela coloca em prática. Então a igreja saudável é uma igreja que ouve a palavra com fidelidade, mas também pratica a palavra de maneira fiel. E a terceira marca de uma igreja saudável qual é? Entendimento bíblico do Evangelho. Todo membro precisa não só conhecer o Evangelho, talvez não na profundidade, talvez não todas as informações com o texto bíblico, igual um pastor poderia fazer, mas a base. O Evangelho é sobre um Deus criador. E eu estava meditando nisso, irmão. Não adianta você falar de Jesus salvando, de Jesus morrendo por você, de Jesus te dando vida eterna, se você não sabe, se você não reconhece que Deus é criador. Não, eu não creio que Deus existe. Não tem Evangelho para essa pessoa. A barreira já está montada. O Evangelho, para chegar em alguém, tem que chegar a partir da realidade que Deus é criador. Por quê? Porque Deus, sendo um criador, sendo santo, bondoso, justo, Ele tem autoridade para julgar o mundo. E o que Jesus faz na cruz é morrer pelo pecado da humanidade diante de Deus. Deus está punindo o nosso pecado na cruz de Cristo. É um ato de justiça sobre quem crê diante de Deus. Porque Deus é quem nos julga. E Deus, na sua justiça, não vai tomar por inocente o culpado. Mas na cruz, o inocente morreu pelo culpado, para que o culpado pudesse ser inocentado. É pela graça de Deus que nós somos salvos, amém, irmãos? E é importante que cada membro saiba esse Evangelho, creia nesse Evangelho, ame esse Evangelho ao ponto de querer compartilhar as pessoas. Falar de Deus, falar do pecado. Não adianta falar que Jesus salva se tu não explicar do que Ele salva. Jesus salva. Salva do quê? Do pecado. Mas quem vai punir o pecado? É o diabo que pune o pecado do pecador? É o diabo que julga o ser humano? Não, é Deus que julga o ser humano. Então, a salvação é a salvação da ira de Deus.
É a salvação do pecado e da morte e do inferno. E tudo isso está ligado a esse Deus justo que Ele vai estabelecer justiça. Assim como nós ansiamos por um país justo, onde pedófilos, estupradores, assassinos, enfim, ladrões, sejam punidos pelos seus crimes, assim como nós ansiamos, Deus muito mais anseia por justiça, para que o bem prevaleça sobre o mal, para que haja vida, paz, alegria. E muitas vezes o mal impede que o mundo alcance isso, mas o Evangelho fala sobre o próprio Deus em Cristo, se tornando homem, para poder destruir a fortaleza maligna que reinava nesse mundo, e agora Ele estabelece seu reino nesse mundo. Ele reina sobre os que creem, e os que creem agora vivem uma nova vida, respondem, porque você fala sobre Deus, sobre o pecado, sobre Cristo como Salvador, e sobre a resposta que temos que dar a essa palavra, dizendo: eu creio ou eu não creio. Eu me arrependo do pecado, me volto para Deus, ou eu continuarei nos meus pecados. Eu não estou preparado para isso. Quem está preparado para isso? Quantas vezes tu evangelizou e a pessoa falou: não é meu momento? Mal sabe ela que a Bíblia diz que nós não temos noção dos nossos dias. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Tiago vai dizer que você não pode dizer: amanhã farei tal coisa, amanhã realizarei tal coisa, porque se Deus quiser, é o que você deveria dizer: farei tal coisa. E Tiago, ele trata isso como uma coisa meio que injuriosa. A pessoa que tem essa visão de: não vou me... Isso aqui, deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é falta de planejamento, não. Você pode até planejar, a palavra de Deus diz assim: muitos são os planos do homem, mas a resposta da boca vem do Senhor. Ou seja, você pode pensar: mas Senhor, está aqui, ó, se o Senhor quiser eu faço amanhã, entendeu? Mas tem muitas pessoas que estão falando assim: amanhã eu decido por Jesus. Irmão, você não sabe se amanhã você vai estar vivo, você não sabe se amanhã você vai ter oportunidade. E quando nós evangelizamos, é claro que a gente não vai ficar aqui tentando convencer ninguém a nada, mas é importante você ensinar a palavra e conhecer a palavra e crer nesse evangelho, para você evangelizar e muitas vezes explicar a essa pessoa: querido, olha, você precisa decidir hoje, e decida hoje da maneira que tem que ser, para a sua salvação. Os cristãos, quando creem no evangelho, eles querem compartilhar o evangelho, eles não se furtam de fazer isso. E qual é a quarta marca de uma igreja saudável então? Entendimento bíblico da conversão. Quem se converteu é quem primeiro entendeu esse evangelho, entendeu a sua realidade de pecado, entendeu a sua necessidade da graça, e recebendo essa graça pela cruz de Cristo, vai lá e responde da maneira certa: eu me arrependo dos pecados e eu creio, eu inicio um relacionamento com Deus com base na fidelidade a Ele. Agora eu quero obedecer a Deus, agora eu quero deixar o pecado e eu quero cada vez mais crescer em santidade, ou seja, eu quero me tornar também semelhante ao Filho de Deus, porque agora eu entendi que eu me tornei também filho pela fé. Outra coisa importante para você saber: Deus é criador, todos são criaturas. Em que momento se tornam filhos os seres humanos? Quando creem em Jesus. Quem não crê em Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus. Você vai ouvir muitas vezes alguém dizendo: mas todos somos filhos de Deus, Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. E você tem que ter muito amor, muita sabedoria para explicar a essas pessoas que não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Gálatas 3,26 que porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É só pela fé, é só confiando no Filho de Deus, naquela cruz, olhando para Ele sangrando e vendo Ele também pela fé ressuscitado ao terceiro dia. É só quem olha para Jesus, assim como Deus levantou a serpente de bronze lá no deserto e todos que olharam para ela foram curados, assim também se levantou ou foi levantado o Filho do Homem, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É olhando para Jesus, é crendo nele que encontramos a vida eterna. E esses que encontraram decidiram então agora viver uma nova vida, então abandonam o pecado, crescem nesse arrependimento, não querem mais praticar o mal, querem servir a Deus, querem viver para a glória de Deus, são convertidos. E irmão, vou te falar uma coisa: a Bíblia é muito clara em relação a quem é convertido e quem não é. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que a árvore se conhece pelos frutos. E a pergunta a ele é: pode uma árvore má dar frutos bons? Tem coisa que está na gente, e quem é convertido está crescendo nos frutos bons, amém? É perfeito? Nunca. Peca?
peca, que luta, mas está consciente dessa luta e está em luta contra o pecado. A igreja saudável não é composta de pessoas que não têm um fruto de conversão, que não nasceram de novo, que estão muitas vezes frequentando, mas estão aliançadas com o mundo, aliançadas com o pecado, praticam as mesmas obras dos que não creem, são iguais, são massa de manobra de uma influência mundana na sociedade. Não, quem é de fato cristão verdadeiro e está numa igreja saudável é um cristão nascido de novo, que está lutando contra o pecado e não se conforma com esse mundo, não aceita os padrões desse mundo. Amém, irmãos? Amém? E a quinta marca de uma igreja saudável, qual é? Agora eu escutei um grilo aqui passando voo. Entendimento bíblico do evangelismo ou da evangelização. Irmão, se eu nasci de novo, se eu estou crescendo em boas obras e foi por causa do evangelho, então eu quero que mais pessoas também tenham essa oportunidade, porque eu sou tão pecador e Deus me ama tanto, eu descobri o amor de Deus. Quantos outros precisam descobrir esse amor? E eu vou evangelizar. Uma igreja saudável crê no evangelho, vive por esse evangelho, uma vida de um convertido e fala do evangelho, ensina, prega, anuncia, doa livremente o evangelho. E agora vamos falar da sexta marca, que é um entendimento bíblico de membresia na igreja. Repita após mim assim: a sexta marca de uma igreja saudável é um entendimento bíblico de membresia na igreja. E para que eu possa falar o que é membresia, o que é ser membro de uma igreja, eu tenho que começar falando sobre o que não é. E eu trouxe o livro aqui do Jonathan Lima, que vai estar aqui na PIB de Campo Grande em outubro, dia 10 e 11. O pastor Carlos Elias o convidou para fazer uma conferência sobre autoridade, sobre liderança bíblica, e ele vai estar aqui do lado, irmãos. E vale a pena, a nossa liderança tem que estar nessa programação. E ele escreveu esse livro aqui, Membresia na Igreja, como o mundo sabe quem representa Jesus. E eu quero ler aqui o que ele falou sobre o que não é membresia de igreja. Eu vou começar por isso, para depois explicar o que é membresia bíblica, membresia na igreja. Ele disse assim na página 24 do seu livro: se você é um cristão, presta muita atenção agora, por favor, tá? Você que, vamos fazer, peraí, lembrei de quarta-feira, de manhã precisa, tá? Quarta-feira aconteceu, e de manhã também precisamos fazer. Gostei muito do pastor Silas Campos, né? Assisti uma mensagem dele lá em Maputo, Moçambique, ele também pregando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, ele é lá de São Paulo, e ele fez uma coisa que é um exercício, irmãos. Isso não é manipulação, isso não é o pastor querendo ficar fazendo brincadeira no culto, não, isso aqui é para você realmente lutar contra o Morfeu que está tentando te abraçar. Não é isso? Morfeu é aquele deus grego do sono, né? Ele vem assim por trás e você está assim, de repente você fica assim, você se sente assim acolhido, assim, aí você encosta assim a cabeça e fala: por que não, né? Tá calor, mas assim, eu tô com essa roupa, eu tô sentado, mas por que não descansar um pouco nos braços de Morfeu? Isso aí não é certo, tá? Então vamos entrar em batalha, e eu vou falar assim, que eu falei quarta-feira. Quando eu falar, vocês estão aí, você vai dar uma palma bem forte, tá certo? E você vai ajudar o seu irmão que está do seu lado, porque de repente você vai fazer isso aí, e o teu irmão vai fazer assim, eu vou falar: você está aí? Você vai bater palma, vai olhar para o lado e vai estar assim, ainda em estado de paralisia espiritual. Então eu peço a você que me ajude agora. Vamos testar aqui para a gente poder ver como é que vai ficar. Vamos lá? Vocês estão aí? Olha, não tão sincronizado, mas ok. Vamos praticar isso para você ficar acordado. É só para isso, é só para te manter ligado. Vocês estão aí? Aleluia, tá gravando, hein? Agora ficou bonitinho. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o Jonathan Lima falando sobre o que não é membresia de igreja. Deu para acordar, né, irmão? Agora com essa palma aí, duvido dormir agora, hein? E se você bater palma e não ouvir palma do lado, olha para o lado, fala: querido, bate palma aí, acorda aí. Vamos lá. Se você é um cristão, a igreja local não é um clube, não é uma organização voluntária onde a adesão é opcional, não é um grupo amigável de pessoas que compartilham interesses em questões religiosas, por isso se reúnem semanalmente para falar sobre o divino. Isso não é igreja.
Repete após mim assim: igreja não é clube. Aí alguém está pensando assim: poxa, não é não? Então não tem que ter uma piscina aqui? Não tem que ter um tirolesa aqui? Não tem que ter um rapel aqui? Não necessariamente, irmão. Se quiser diversão, atravessa a rua, pega uma trilha de 1 hora, cai na cachoeira e vigia, tá? Porque a pedra lá escorrega. Não fui não, mas já fui em cachoeira e eu tenho um certo receio. Não sei nadar, né? Se eu cair na água, eu sou uma pedra caindo na água. Eu vou lá para baixo, entendeu? E não sei voltar. Repete após mim assim: igreja não é organização voluntária. Igreja, irmão, não é... Me ajuda aí a pensar numa organização voluntária. A gente fala as coisas e não tem ideia, né? Uma ONG, um partido político. Eu vou lá, eu dou uma mensalidade, aí eu vou lá. O clube, você paga todo mês. Tem gente que paga para não ir. É igual cliente de streaming, né? Assina Disney, assina Globoplay, assina Netflix e não vê nada. Paga 200 ali para nada, só para encher o bolso do patrão lá do streaming. Não, igreja não é uma coisa que você assina. Isso aqui não é mensalidade. Amém, irmãos? O pastor, quem está ouvindo não está vendo, né? O pastor agora se abaixou para encostar no gasofilácio. Você que está me ouvindo? Para mostrar que entregar dinheiro no gasofilácio não faz de você um pagador de um imposto, ou pagador de uma mensalidade de um clube, para ter direitos e privilégios. Eu dou dízimo, hein? Então agora eu vivo como eu quiser. Vive não, irmão. Não vive não. Não numa igreja saudável. Deixa eu voltar a ler aqui o nosso querido pastor Jonathan Lima. Tampouco a igreja é um órgão prestador de serviços em que os clientes têm toda a autoridade. Você não é cliente. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: meu irmão, você não é cliente aqui. Não, fala mesmo, vira para a pessoa aí, fala para ele: você não é um cliente aqui. Fala para ele assim: nem tudo vai ser como você quer aqui. Fala para ele. Quero ouvir agora um aleluia. Vocês estão aí? Acorda, varão. Vamos lá. Nosso pastor Jonathan Lima continua no seu livro. É irônico nos referirmos aos serviços da igreja. E ele fala assim, entre parênteses: sim, eu também faço isso. Conforme já disse, é como se estivéssemos dizendo das pessoas para ocupar uma vaga no estacionamento da igreja às 11 horas da manhã e se servirem, dizendo a eles: equilibre sua alma em 60 minutos. Ele vai continuar dizendo assim: talvez seja um peso de um século de prática de sermos consumidores. Não estou certo, mas aqui estão alguns indícios do nosso pensamento equivocado. Número 1, os cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente sem se tornar membros. Quer ver aquela pessoa que vai para a igreja e ela quer o seguinte: entrar na igreja, assistir o culto e ir embora. Esse negócio de compromisso, de membresia, de pertencimento, de prestação de contas, de ser visto, de realmente assim, se abrir a um relacionamento. Não, isso aí eu não quero não. Cada um com o seu particular. Tem igreja que trabalha dessa forma. E eu vou dar nome aqui, porque eu como pastor agora tenho que dar nome aos bois. Se você for numa igreja, por exemplo, do R.R. Soares, da Graça, Internacional da Graça, você não precisa ser membro. É só você ir para os cultos. Universal do Reino de Deus é a mesma coisa, não tem membro de igreja. A pessoa vai para o culto, ela vai frequentando, vai dando oferta e vai frequentando. Essas igrejas neopentecostais aí dos anos 80, 90, elas trabalham com esse sistema. Para que uma membresia? Não precisamos conviver, não precisamos ter comunhão, não precisamos nem nos conhecer. E tem igreja hoje que tem um sistema semelhante, onde a pessoa muitas vezes entra e sai, e a igreja é tão grande, a estrutura é tão grande, que essa pessoa nem é vista. E se ela faltar, não faz falta. E se ela estiver morrendo espiritualmente, tudo bem, porque o culto continua cheio. Você não pode vir não? Irmão, lamento, mas o culto aqui, o ministério está uma bênção. Bom, vamos continuar aqui.
Número 2, os cristãos acham que ser batizado independe de se tornar membro. Então, eu sou batizado. Tem gente, irmão, que fala assim, ó, eu quero ser batizado na igreja tal, mas eu sou da igreja tal. É uma coisa errada. O que eu vi? O que aconteceu aí? Como que você vai ser batizado numa igreja local para servir outra igreja local? A não ser que você vai mudar de cidade. Mas você tem que ser batizado na igreja a qual você vai ser membro. Por quê? Porque existe uma questão ali do discipulado. Essa igreja está confirmando a sua profissão de fé, e ela tem a responsabilidade de ensinar você e cuidar de você, para que você cresça na fé. Entende isso, irmão? Número 3, os cristãos tomam a ceia do Senhor sem ser membros. Depende, tá? Por exemplo, se alguém aqui está visitando, mas tem vida com alguma igreja, tem comunhão com alguma igreja local, bíblica, tudo bem, fique à vontade para participar da ceia do Senhor. Mas você sabe que muita gente falta a ceia da sua igreja para vir para cá, porque está em litígio lá, né? Está com briga lá, né? Está aborrecido com o pastor, está aborrecido com o ministério, aí vai tomar ceia em outra igreja. Você acha que isso é bíblico? Você acha que isso é ser uma igreja saudável? A ceia do Senhor é a supervisão do discipulado cristão. É aqui que nós conferimos se estamos em comunhão, se estamos vivendo igreja. E já reparou que uma pessoa, quando não tem uma vida saudável em Cristo, ela começa a se afastar primeiramente da igreja? Você conhece alguém que está longe da igreja, tendo uma vida crescente no espírito, na fé? Geralmente quem está esfriando está se afastando da igreja, sim ou não? Vocês estão aí? Suzane, acorda, Suzane. De novo, vocês estão aí? Não sei. Não preciso saber também. Mais um ponto. São alguns pontos aqui. Os cristãos veem a ceia do Senhor como uma experiência individual e mística para cristãos, e não como uma atividade para membros de uma igreja que estão ligados a um corpo vivo. A pessoa acha que é o meu com Deus, e tem uma coisa específica, mística, que eu tomo assim, aí eu fico santo. Ah, irmão, tá viajando. A ceia é uma atividade para membros de uma igreja que estão ligados a um corpo vivo. Você vive aqui, você existe aqui, você se relaciona aqui, você está submisso a isso aqui. E eu vou te falar uma coisa: se tu não consegue se submeter a bater uma palma, tu não vai se submeter para muita coisa aqui, hein? Mais um ponto. Os cristãos não integram a vida de segunda a sábado com a vida de outros santos. Ou seja, tem muita gente que pensa assim: a minha relação com a igreja é domingo. Eu venho domingo e tudo bem? Oi, tudo bom? Segunda a sábado, ninguém tem que saber da minha vida. Ou seja, uma fé individualista. Um outro ponto. Os cristãos não integram, já falei, o outro. Os cristãos presumem que podem criar o hábito de se ausentar das reuniões da igreja alguns domingos por mês ou até mais. Tem gente que normaliza faltar todo domingo, faltar vários domingos. Irmão, você não está vivendo um cristianismo saudável se você vem um domingo uma vez e um outro domingo quando der, quando tu quiser. Os cristãos tomam a maior parte das decisões da vida, mudança de endereço, aceitação de uma promoção, escolha até de um cônjuge. Fazem isso sem considerar os efeitos dessas decisões no relacionamento com a família da igreja, ou sem consultar o discernimento dos pastores e de outros membros. Deixa eu te contar uma história. Eu estou me mudando para cá, não para Serrinha ainda. Confesso que eu tenho medo. Ontem eu estava aqui e de repente falaram assim: está sem luz desde de manhã. Às vezes, no verão, falta luz a noite toda. É mesmo? Bate um medo, irmãos. Enfim, e assim, mas eu vou morar aqui perto de vocês, ó. Eu vou ficar 10 minutos daqui agora. Se Deus quiser, até novembro, dezembro, no máximo, já estou morando em Campo Grande. Sabe por quê? Porque eu quero viver membresia saudável. Eu não estou aqui jogando em dieta para ninguém não, tá, irmão? Pastor deu uma palavra na igreja domingo de manhã: só é crente saudável quem se muda para morar do lado da igreja. Não falei isso não. Não falei isso. Continue em Angra, tá, Suzane?
porque ela mora lá, tá? Ela vem aqui às vezes porque ela estuda aqui. Mas, gente, se você quer viver igreja, se mudar, por exemplo, de Campo Grande para Barra da Tijuca, para congregar em frente à Cachoeira do Mendanha, opa, tem que pensar, irmão. Isso tem impacto. Tu quer casar, mas a tua esposa mora em São Paulo. Irmão, no mínimo você tem que falar com o teu pastor. Pastor, ó, eu vou casar, minha esposa mora em São Paulo, estamos estudando a possibilidade de morar em São Paulo. Claro, ok? Mas é para você entender que você não vai conseguir conviver aqui, porque você vai ficar pegando ponte aérea todo final de semana para assistir culto aqui, em frente à cachoeira, você não vai fazer isso. Então tem gente que se engana. Não, pastor, surgiu uma casa maravilhosa para mim. É mesmo, irmão? Glória a Deus, onde? Ah, irmão, lá é Belfor Roxo. Tá bom, então você já pega tua carta. Vocês estão aí? Gostei desse negócio, né? Estou falando muito já. Enfim. Mais um ponto. Os cristãos compram casa, acabei de falar isso, né? Ou alugam apartamentos tendo pouca consideração pelo quanto fatores como distância e custo afetarão sua capacidade de servir na igreja. Aí a pessoa se distancia fisicamente, geograficamente da igreja e fala: pastor, estou sem condição de servir, estou sem tempo para servir. É mesmo, irmão? Fiquei surpreso. Enchi a minha agenda, não consigo mais servir na igreja. É sério. Amém, irmãos? Isso aqui é entendimento equivocado de ser membro da igreja. Porque você acha que um membro que não tem tempo para servir na igreja está vivendo uma relação saudável com a igreja? Sim ou não? Não. A relação não é saudável se você vive na igreja. Quando eu era adolescente, eu comecei esse instrumento aqui, ó, 14 para 15 anos. Eu comecei na Assembleia de Deus, aleluia. Assembleia de Deus era assim, ó: segunda-feira, libertação; terça-feira, doutrina; quarta-feira, oração pelos enfermos; quinta-feira, da vitória; sexta-feira, família; sábado, jovens; domingo, culto de oração e evangelismo. Então eu tocava bateria de segunda a segunda, porque eu era baterista da igreja. E eu fiquei muito bom na bateria. Mas as minhas notas na escola foi só caindo assim, ó. Porque eu vivia na igreja. Eu era um baterista maravilhoso. Mas quando eu precisei me formar, quando eu precisei caminhar para ter uma formação profissional, quando eu precisei ganhar dinheiro, eu não tinha preparo, porque eu não estava aqui. Ou porque eu não estava lá. Estava muito aqui e não estava lá. Então, não é saudável você viver na igreja. Você abrir mão da família para estar o tempo todo na igreja. Ah, eu não posso descansar, eu não posso estar com a minha família porque meu pastor fala que eu tenho que estar sempre na igreja o tempo todo, em tudo, senão eu vou para o inferno. Sai de lá, povo meu. Vocês estão aí, irmão? Estão mesmo, né? Estou vendo. Mas também não é saudável você falar assim: eu não consigo fazer absolutamente nada na igreja, porque eu tenho muita coisa na minha vida. Eu não tenho tempo nem para estar com ninguém aqui agora. Eu não conheço ninguém, vou passar um ano aqui sem conhecer, e ninguém vai me conhecer, e eu vou continuar sendo membro. Ah, você não é membro, irmão. E vou te dizer uma coisa para você: no nosso ministério, essa condição vai te impedir muito mais de ser membro daqui. Não porque você vai ser expulso, mas porque você não vai se encaixar, vai estar tão harmonizado e você vai estar tão peixe fora d'água que tu não vai encontrar caminho a não ser buscar uma outra igreja para você. Vamos continuar aqui? Eu estou lendo só o livro do nosso irmão Jonathan, mano. Nem comecei a falar das coisas que eu tenho que falar. O último ponto que ele levanta é: os cristãos não se dão conta de que são, em parte, responsáveis tanto pela saúde espiritual quanto pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo aqueles que eles não conhecem, não têm intimidade. Quando alguém chora, chora por si mesmo. Quando alguém se alegra por si mesmo. Aí tivemos um caso recente aqui, que ainda estamos lidando com esse caso. A irmã Thalita, mãe do nosso irmão Diego, adoeceu, está há 3 meses impedida de vir à igreja por uma situação de enfermidade muito grave. Uma igreja saudável chora o choro dessa irmã e assume a responsabilidade por necessidades físicas
dessa irmã. E aí eu vou falar uma coisa aqui muito claramente para a igreja. A irmã Márcia, por exemplo, ela visita a irmã Thalita frequentemente, muitas vezes vai lá, faz comida. Ela tem uma condição de ir. Mas olha como é que a geografia pesa. Porque a irmã Thalita não mora aqui do lado da igreja, certo? Então é custoso para pessoas que não moram perto da igreja, ou não moram perto da irmã, ajudar a irmã. Imagina a Letícia saindo da Canção Preta, indo para Estado da Capoeira, depois do shopping, para ajudar. É difícil, irmão. Por isso que numa igreja saudável, aonde moramos importa. E gera custo, e muitas vezes nós vamos precisar assumir por amor ao irmão. E a igreja saudável tem a cultura, é natural. Eu estou preocupado com essa irmã, eu vou visitá-la, eu não preciso nem pedir. Eu não preciso falar, irmão, vamos visitar nossa irmã, visita pelo amor do nosso Senhor. Não, a pessoa entende que a dor dela já está doendo em mim, porque nós somos um. Então eu vou visitar, eu vou cuidar, eu vou levar remédio, eu vou levar alimento, eu vou fazer comida, eu vou passar uma noite, eu vou passar um dia inteiro lá, eu vou ler a Bíblia com ela lá, eu vou orar com ela lá. Isso tem que ser natural na igreja. A igreja saudável vive esse relacionamento de amor profundo. Agora, uma igreja que não é saudável, cada um por cima. Está doente? Poxa, que pena, né? Que chato. Segue nossa vida. Continuando. Falamos sobre o que não é. Agora eu preciso falar o que é. De acordo com a Bíblia, membresia em uma igreja local é um compromisso que todo cristão deveria fazer, que inclui frequentar, amar, servir e submeter-se a uma igreja local. Repete após mim assim: membresia de igreja é um compromisso que eu deveria fazer, que inclui frequentar, amar, servir e me submeter a uma igreja local. Tem isso na Bíblia, irmão? Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Vamos ler? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Para quem achou que o pastor não ia abrir a Bíblia essa manhã, está enganado. Vamos lá. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Vamos ler juntos, todos juntos. Não casem, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. O que é isso aqui? Uma orientação de Deus para o seu povo, dizendo: você não deve ter aliança com quem não é povo. Uma igreja local, uma membresia saudável, numa igreja local, determina, ou melhor, deixa claro quem é e quem não é. De modo que quando alguém não é, ela chega e ela percebe que ela realmente não é daquilo ali. E quem está ali percebe que aquela pessoa não é dali. Isso é o que? Separatismo? Isso é preconceito? Não, irmãos. Isso é também uma maneira de você poder ajudar essa pessoa que não é a passar a ser. Então, vou dar um exemplo. Uma igreja saudável, uma membresia bíblica, os membros estão frequentando a igreja. Aí vamos lá, hall de membros. Se nós pegarmos a PIB do Mendanha hoje, nós temos quase 50 membros. Desses 50 membros, quem tem frequentado dominicalmente a igreja? São 50? Não. Então, na verdade, nós não temos 50 membros. Quem está faltando o mês inteiro? Quem vem esporadicamente é membro? Efetivamente não. Está no hall, mas não quer dizer muita coisa. Por quê? Não vive comunhão. Tem uma frase que falam por aí que é uma verdade: quem não é visto, não é lembrado. Imagina você na sua casa aparecer lá uma vez por mês. Tua esposa vai botar outra no teu lugar, irmão. Vigia. Teu marido vai arrumar outra, vigia. Não existe isso, irmão. Família pressupõe intimidade, sim ou não? Vocês se veem todos os dias, vocês estão juntos sempre. Igreja não é diferente. Não no sentido de
Todos os dias, como eu falei, né? Mas nós temos um encontro regular aos domingos. O pastor de vocês nem vai exigir que vocês tenham que estar toda quarta-feira aqui, porque quarta-feira é dia de semana, é dia de trabalho, é dia complexo, mas domingo é dia do Senhor, é dia de se dedicar ao Senhor. E, por exemplo, tem pessoas que colocam trabalhos no domingo. Pastor, não posso estar aqui porque eu estou trabalhando. E quarta-feira? Estou trabalhando. Ih, irmão, como é que você vai ter comunhão? E eu volto a dizer, tem alguém crescendo espiritualmente afastado da igreja? Diz para mim, sim ou não? Alguém está crescendo na palavra? Alguém está crescendo em frutos? Alguém está amadurecendo espiritualmente? Está mais santo? Está mais fiel? Está mais generoso? Está mais abençoado? Deus está falando mais ao coração? Está se santificando mais? Está representando mais o reino? Tem como, irmão? Não viver na igreja? Tem como? Não frequentando, não estando presente? Tem como, sim ou não? Não tem como. Não tem como. Então, Deus tem na sua palavra uma distinção clara em quem é povo e quem não é povo. Não casa com esse povo ali dos amonitas, não casa com os moabitas, isso é pecado, isso é uma ofensa à minha santidade. Vocês foram separados. A igreja bíblica, que tem membresia bíblica, é composta de pessoas que pertencem de fato àquela igreja, e que são visíveis, são vistos. E uma pessoa que vem um domingo quando quer, vem da maneira que quer, e que não está nem disposta a amar. Lembra que eu falei? A definição é um compromisso de frequentar, amar, servir e submeter. Repete após mim: eu preciso frequentar, eu preciso amar, eu preciso servir e eu preciso me submeter. Você não tem autoridade sobre o teu líder, sobre o teu pastor. Você não fala de igual para igual com quem lidera você. Você não tem direito de desrespeitar, de enfrentar. E outra coisa, você não pode fugir da relação. Não! Ninguém tem que saber da minha vida. Isso é problema meu. Meu casamento está destruído, mas é problema meu. Eu tenho um negócio ilícito, mas isso é problema meu. Você não é cristão. Você tem que muito, baixar sua bola, se humilhar diante do Senhor e submeter a palavra e a autoridade da igreja. E a submissão à igreja, irmão, não é só o pastor não, é o povo, é o corpo. Eu devo satisfação à membresia, eu enquanto membro. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra essa manhã, irmãos? Se você não quer, tudo bem. Você não vai se encaixar a esse modelo de igreja. Você não vai se sentir bem aqui. Deus te abençoe. Vai em paz. Se você tem carta aqui, se você tem membresia, se você está no hall, pegue sua carta. Se você não vai fazer isso, se você não está disposto a amar, não está disposto a frequentar, não está disposto a submeter, a servir. Não, eu não quero servir. Eu não tenho tempo para servir e não vou servir. Irmão, você não vai ficar bem aqui. Porque não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade. Você não é obrigado a servir. Mas, irmão, você vai se sentir um peixe fora d'água se você não servir aqui. Você entende isso, irmão? Então é para servir mesmo. Onde eu posso servir? Eu posso servir na música, na família, eu posso servir no ensino, eu posso servir na evangelização. Vem servir. Apareça. Esteja presente. Caminhe. Se abra o relacionamento. As pessoas vão te ver. Você vai ver as pessoas. Você vai poder falar: como é que está a sua família? Minha família está mal. Vamos orar. Isso é igreja, família, nós somos família. E eu tenho que acabar. A Bíblia fala em Mateus 16 e 18, não vou abrir agora, que entrar no reino de Deus, olha, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas o próprio Deus nos céus que revelou a você. Eu te dou as chaves do reino, aquilo que você abrir, vai abrir no céu. Essa chave não é de Pedro, essa chave é dada para a igreja, porque Pedro responde em nome dos discípulos. O Senhor pergunta aos discípulos: o que estão dizendo que eu sou? Ele não pergunta: Pedro, o que estão dizendo que eu sou? Ele pergunta: meus discípulos, o que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas, João Batista. Tá, mas e vocês, igreja?
o que vocês dizem? Aí alguém representando a igreja falou: tu és o Cristo, tu és Messias, tu és o rei, tu és sacerdote profeta, tu és o fundamento do povo de Deus, tu és o Israel verdadeiro. Sobre esta palavra eu vou edificar a minha assembleia, a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e eu darei as chaves do reino. Quem tem a chave do reino? Pedro ou a igreja? Diga, a igreja. Diga, a igreja. Nós temos a chave. Então quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. Isso não está falando de oração. O que você liga na terra, que é ligado no céu, não é você pedir uma coisa e Deus fazer. É você, como igreja, exercer autoridade eclesiástica. É você determinar pela palavra quem pertence e quem não pertence. E uma igreja bíblica deixa muito claro quem está e quem não está. Tem muita igreja, irmão, que a pessoa está com a vida toda arrebentada e é membro da igreja, muitas vezes está no ministério, e as pessoas vão fingindo que nada está acontecendo. Essa pessoa está indo para o inferno e a igreja não assume a responsabilidade. Porque é muito mais fácil você ficar apontando que alguém tem algum trejeito, ou que alguém tem algum pecado, ou que alguém faz alguma coisa. Você aponta, mas não assume a responsabilidade de cuidar. Você não ama. É muito mais fácil ficar apontando o erro alheio enquanto você esconde os seus. Mas uma igreja bíblica se abre ao amor que confronta em amor. Mas eu estou falando em amor a você, e eu também estou pronto para ouvir você me confrontar. Isso é igreja bíblica. Isso é discipulado bíblico. Eu estou aberto. Uma hora eu sou Davi e você é Natan. Outra hora você é Natan e eu sou Davi. Uma hora eu estou escolhendo o meu pecado e você precisa me confrontar. E isso não é possível enquanto não vivemos família. Quem está aqui? Acorda, varão. Acorda, varoa. É importante esse assunto, irmão. A sexta marca de uma igreja saudável é um entendimento bíblico de membresia. Quem tem a chave do reino? A igreja. A igreja diz: você de fato é cristão. A igreja diz: você não é cristão. Sabe como que a igreja fala que alguém não é cristão? Quando alguém começa a recorrer no pecado e você confronta em amor, ela fala: eu não vou me arrepender. Eu não te dou acesso para você me confrontar. Eu não te respeito. Você não tem que saber da minha vida. Você não vai ter acesso. Eu tenho um negócio, isso é problema meu, não é problema seu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se estamos numa membresia saudável, essa pessoa não tem que ser exposta para a igreja. Aqui, fulano, aqui, toma aqui, esse fulano aqui, tem um negócio ilícito, não tá recolhendo impostos, está começando a fazer um monte de falcatrua. Não, uma igreja bíblica segue Mateus 18. Vamos ler rapidinho Mateus 18? Essa palavra é mais de uma hora, hein? Acabei de perceber aqui o horário. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, sabe por que a gente tem que falar e gravar isso aqui dessa maneira. Mateus 18, versículo 17. Vamos começar no 16. Vamos ler juntos. Leia a palavra de Deus. Vamos ler. Se o seu irmão, leia alto comigo. Se o seu irmão pecar contra você. Mateus 18, 16. Não, perdão, 15. Ah, gente, fui eu. E aí tem que exercitar o perdão, né, Karine? Pastor também peca, né? Pastor é pecador também. Vamos lá, versículo 15, vamos ler juntos? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em... Peraí, em? Não é para falar aqui no púlpito? Não é para jogar no grupo da igreja? É para resolver primeiro aonde? Particular. Você viu, tá errado, tá errado? Então você chega na pessoa em particular. Amém ou não? Amém. Irmão, esse negócio está ilícito. Você tem que recolher impostos. Isso dignifica o nome de Deus. Isso honra o nome de Cristo. Nós somos representantes do reino. A nossa reputação é a dele. Você não pode ter negócio ilícito. O negócio é meu, o problema é meu. Você não tem nada a ver com isso. Ah, é? Então amém. Versículo 16. Mas, se não ouvir, lê comigo. Mas... perdão. Se ele ouvir, volta lá no versículo 15, final. Se ele ouvir, você ganhou. Você confrontou seu irmão em particular, falou com ele, ele falou assim: rapaz, é verdade. Eu vou mudar isso. Eu vou regularizar.
Eu vou parar com esse negócio, eu vou contratar uma pessoa para ficar aqui, eu vou voltar para o meu emprego, porque eu tenho condição física para voltar para o meu emprego. Glória a Deus, irmão, ninguém precisa saber. Ganhou o seu, significa o quê? Resolveu, acabou a disciplina. Você está aí? Começa a hora, né, irmão? 50 minutos de mensagem, 50 e poucos minutos de mensagem. Versículo 16. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Está vendo? Já deixou de ser particular e agora já começa a ampliar. Mas é para ampliar para toda a membresia. Grupo do Zap, Instagram, Stories, é isso? Não, é para você fazer o quê? Chamar 2 pessoas, testemunho, 2 ou 3, seguindo a lei de Moisés. Ok, olha que interessante. Jesus seguindo esse padrão. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Aí sim, do particular, vai avançar mais uma etapa até chegar ao público. Quem vive em membresia de igreja saudável, trata as coisas nesse nível. Mas a igreja, quando não é saudável, cada um faz o que quer, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém presta conta a ninguém, e vamos ver até onde isso vai dar. Aí de repente você descobre que alguém não vem mais porque já afundou. Eu termino essa palavra, Jonatas. O Novo Testamento faz menção claramente sobre pessoas que estão na igreja e pessoas que estão fora. Pode anotar aí, 1 Coríntios 5, versículo 12 e 13, depois você lê. E lá em Coríntios, em 2 Coríntios 2, 6, está muito claro também que Paulo vai decidir uma coisa lá, levando em consideração um número claro de membros que existia lá, falando assim, vocês vão decidir pela maioria. E no Novo Testamento você tem o tempo inteiro a palavra dizendo ao outro, levai as cargas uns dos outros, sujeitai uns aos outros, servir uns aos outros, dando a entender, irmãos, que está, dezenas de vezes você vê isso, e sempre direcionado a uma igreja local, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, e ele está deixando muito claro que a membresia, ela é local, ela é visível. Não tem como você ser um discípulo de Cristo e viver no anonimato. E assim, irmãos, nós apresentamos ao mundo o testemunho do próprio Deus como igreja. A igreja exibe a glória de Deus. E é por causa da membresia de igreja que os não crentes deveriam perceber nas vidas transformadas desse povo de Deus que Deus é santo, mas também é gracioso, e que o seu evangelho é poderoso para transformar e salvar pecadores. Numa membresia saudável, porque eu sou visto, eu sei que a minha irmã Adriana tem mais maturidade e pode me ajudar. O Eric sabe que o Gerson tem mais maturidade e pode ajudar ele. O Gerson sabe que o Fábio tem menos maturidade e ele pode ajudar. As pessoas são vistas, elas se amam, se conhecem e se ajudam na caminhada cristã. Essa é a 6ª marca de uma igreja saudável. É apenas a primeira mensagem sobre isso. Nós vamos estudar isso profundamente, principalmente na Escola 9 Marcas. E eu convido a membresia a não só ouvir, mas buscar pela graça de Deus viver. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra essa manhã? Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém.